Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, toda terça e quinta tem vídeo novo no canal para falar com vocês sobre as leis do poder e as leis do dinheiro. Contudo, todavia, entretanto, nos últimos tempos, muitos acontecimentos têm nos levado a acreditar que as leis do poder estão sendo abaladas, como a gente conhece. Aqui vocês estão vendo aqui dois livros que eu estou lendo ultimamente, que são A Arte da Guerra Japonesa. Fala sobre estratégias de guerra, as estratégias que eram utilizadas pelos grandes guerreiros dos seus tempos, os samurais japoneses. E ontem, eu comecei a ler um livro muito interessante, que jamais tinha me ocorrido ler esse livro, que é esse daqui, O Símbolo Perdido de Dan Brown, que fala sobre as sociedades secretas. Para muita gente é ficção científica, mas trazendo à tona no mundo que nós estamos vivendo hoje, as sociedades ocultas, aquelas que são consideradas hereges, que são contra as políticas da igreja em si, elas têm se revelado cada vez mais presentes no nosso dia a dia e nós precisamos conversar sobre elas porque talvez essas sociedades ocultas estejam mais presentes na nossa vida do que você imagina. E uma dessas sociedades surgiu de maneira oculta. E eu estou falando aqui nada mais nada menos do que a sociedade que foi criada por um brasileiro, tá? Através de um conjunto de ideias revolucionárias e que não só está prestes a abalar as estruturas do país, do Brasil, como pode nos levar a uma guerra civil, tá? E por que eu estou falando isso? Porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui tenha uma idade muito parecida comigo, né? 18 a 25, 18 a 27 anos de idade. E se você, por um acaso, ainda não está treinando para uma guerra, talvez eu deveria lhe trazer a notícia de que você deveria. Porque a história, ela se repete, ela acontece em ciclos. E o Brasil já passou pelo momento que está vivendo agora, exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma tentativa de revolução da esquerda através da Coluna Prestes, lá depois de 1930, quando Getúlio Vargas se reelegeu a presidente. Então, o que nós estamos vendo hoje, através dessa sociedade, que um dia foi secreta, que é o Foro de São Paulo, vindo à tona, nos deveria deixar extremamente alertas para a possibilidade de a gente ter as estruturas de poder do nosso país abaladas de uma maneira como nunca vistas antes. E por que eu estou falando isso? Porque hoje pela manhã eu assisti um vídeo do excelentíssimo ministro, esqueci o nome do cara, velho, acredito. O cara lá do Maranhão, que o Dino, como é que eu esqueço o nome do cara? Flávio Dino, dizendo que as redes sociais deveriam obedecer ao governo e se elas não obedecessem, elas sofreriam sanções. Se as redes sociais, se as Big Techs, que são as grandes donas dos dados mundiais, estão incorrendo na possibilidade de sofrer sanções do governo, imagine você. E aí, sai mais uma notícia hoje de manhã que o mesmo Flávio Dino libera uma porrada de contingente militar para a Bahia para conter o avanço da criminalidade lá no estado da Bahia. Só que aí eu te pergunto, por que o PT, por que essa galera aqui, ó, do Foro de São Paulo não utiliza as Forças Armadas? Vamos lá. A estratégia do Foro de São Paulo, na tomada do poder, na tentativa desesperada de se perpetuar no poder através da mentira, através de estratégias fajutas, mas que em alguns lugares deram certo, como em Cuba, né? Como na Venezuela, como no Equador, como na Bolívia, é simplesmente sucatear as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas fazem parte de um outro grupo social que tem dentro de si seus níveis de ocultismo também.
E aqui eu não quero dizer o ocultismo como forças satânicas, tá bom? Eu quero trazer o ocultismo como forças que atuam, digamos assim, por baixo dos panos, sem que ninguém saiba. Um exemplo disso é que General Mourão, que era o vice-presidente do Brasil, é 33º grau da maçonaria. Será que isso é à toa? Um cara que é sexto ou nono grau, é elevado a 33º grau quando se torna vice-presidente? Será que é à toa, por exemplo, que Michel Temer era 33º grau da maçonaria? Então, existem sim dentro da nossa sociedade camadas em que o poder é discutido de uma maneira mais elevada, que talvez você e eu não tenhamos acesso nem conhecimento, e é para isso que a gente precisa ler. Mas eu quero explicar para vocês como é que essa galera vai fazer para tentar desestabilizar o poder do nosso país. E é mais ou menos assim: ao invés de utilizar as Forças Armadas que fazem parte de um grupo separado, apesar de veladamente estarem sob o comando do presidente, o governo petista não tem moral sobre as Forças Armadas. Então, cria-se uma força paramilitar, uma força paralela, uma força que não é militar, tá? Ela não é o exército, mas ela pode atuar nas mesmas funções que o exército. E aí, no Brasil, nós temos a criação da Força Nacional, que deveria ser acionada em casos em que o governo não consegue conter, as prefeituras nem os governos estaduais não conseguem conter o avanço da criminalidade. E olha a viagem, ao invés de pedir ajuda da Força Nacional, da Força Suprema Nacional, que é o Exército, eles vão lá e criam mais uma força militar totalmente submissa ao governo. Então, você tira de lado uma instituição que faz base da parte de criação do país, que foi fundada junto com a República, que foi fundada lá na República da Espada, e você coloca uma força totalmente subserviente aos teus desejos. Se eles vão combater a violência ou não é uma coisa. Agora, que eles precisam prestar continência, quer queiram, quer não queiram, é outro ponto. E quando você tem um avanço dessas forças, desculpa o que eu vou falar aqui, mas essas milícias militares, né, espalhadas pelo Brasil, o que você cria são pontos de apoio revolucionários. São pontos de apoio armados que podem, numa eventual solicitação do governo federal, impedir o avanço das forças militares, que são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nós temos, inclusive, helicópteros e 22 blindados sendo deslocados para a Bahia nesse exato momento para combater a criminalidade. Será que a Polícia Militar da Bahia, será que a Polícia Civil da Bahia não tem capacidade mesmo de conter a criminalidade dentro do seu estado? Será que eles estão tão sucateados assim que eles não conseguem combater a criminalidade através de estratégias bem estabelecidas? Será que a gente precisa da Força Nacional? E eu tô colocando esse ponto aqui para vocês porque a mesma estratégia que o PT está utilizando agora foi utilizada por um cara chamado Hugo Chávez. O exército venezuelano se tornou tão sucateado, que para você que talvez já tenha ido para Venezuela de carro, tenha percebido que o exército nada mais era do que uma força de fronteira. Uma força que ficava ali para monitorar quem entrava e quem saía do país, enquanto quem tomava conta da ordem nacional era a Força Nacional. E quando nós tivemos os protestos lá contra o Nicolás Maduro, que a galera estava passando fome, que a galera estava morrendo de fome, quem foi utilizado para conter a população não foi o exército, porque o exército estava bem distante do centro de poder. Quem estava presente no centro do poder era a Força Nacional. A Força Nacional Bolivariana, a mesma Força Nacional que vai começar a ser implementada no nosso país. Então, o meu ponto com esse vídeo aqui é fazer você ficar alerta e compreender que as forças do poder estão sendo mudadas. As peças estão sendo mudadas de lugar. E talvez essas forças comecem a ser quebradas através de uma possível
revolução. Será que o nosso país estaria preparado para passar por uma revolução? Será que você que está assistindo esse vídeo está preparado para ver esse jogo de poder, esse tabuleiro do poder sendo modificado? Será que isso aqui é viagem na minha cabeça? Bom, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Eu espero que vocês curtam esses assuntos um pouquinho mais profundos. Vou começar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E já deixa o like aqui, compartilha com um amigo, porque o poder está mudando. E se você não compreender sobre as bases do poder, sobre as leis do poder, é bem provável que você tome decisões erradas nesse momento. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Fui!